Eu sou Vinícius Dias e quero te apresentar esse treinamento que eu preparei para te ajudar a transformar esse ano em um ano extraordinário na sua vida. E a pergunta que eu tenho para te fazer é: esse vai ser seu ano? Mude para os resultados mudarem. Se atualizar para avançar. O avanço da tecnologia e conhecimento. Por que grandes potenciais muitas vezes estão fracassados? Há 24 anos atuando nesse mercado, tanto como vendedor ou como supervisor de equipe, eu vi grandes pessoas chegarem nos salões de venda que você olhava para essa pessoa e você falava: nossa, essa daí vai arrebentar. Vai ser um campeão, vai ser uma campeã, essa pessoa comunicativa, extrovertida, determinada. E rapidamente você via essa pessoa sumir do salão. Enquanto outras, às vezes, que você não dava tanta credibilidade, isso eu venho aprender mais quando eu comecei a gerir pessoas, a fazer gestão de equipe. E essas pessoas ficavam, insistiam e conseguiam deslanchar, e hoje são grandes potenciais. Por quê? Porque os grandes potenciais muitas vezes acham que já são autossuficientes e não querem acompanhar o avanço da tecnologia e muito menos o conhecimento. Acham que já sabem. As pessoas já falam que já sabem vender, que já sabem isso, que já sabem aquilo, e muitas vezes se frustram, porque nem tudo é da maneira que a gente acha. Agora, aqueles que chegam às vezes determinados a fazer acontecer, eles estão ali dispostos a aprender, a conhecer produto, a conhecer técnica, a estudar, a melhorar. Porque essa pessoa não se acha tão preparada como aquele que se achava um grande potencial. Como eu vejo também grandes potenciais que já foram grandes potenciais no mercado e hoje estão fracassados. Por quê? Porque não acompanharam o avanço da tecnologia. Não buscaram conhecimento. Não buscaram se aperfeiçoar. Pouquíssimas pessoas hoje no salão de venda se atualizam, sabem de novas ferramentas. Pouquíssimas pessoas estão fazendo curso de técnicas de venda, estão buscando melhorar. Mas olha o segundo tópico: se reformular para a atualidade, a tecnologia nos torna um diferencial e supera a concorrência. A tecnologia, ela nos ajuda a nos aperfeiçoarmos e a sermos um diferencial. Eu vou ser bem simples. Se você for analisar as simulações, os valores que são passados para o cliente, eu já pedi cliente para me passar as cotações, as simulações, você vai ver que é o mesmo simulador. Às vezes só muda o layout e o nome da empresa, mas é o mesmo simulador. Defasado, antigo. Agora, uma pessoa que está buscando avanço, tecnologia, ser um diferencial, ela vai usar o quê? Ela vai usar um CRM. Ela vai buscar ser algo diferencial. Ela vai buscar mostrar para o cliente aonde ele vai estar economizando, o que ele vai estar tendo de benefícios adquirindo aquele produto. Então, quando você se atualiza, quando você está buscando ser um diferencial, você pode ter certeza, você já está na frente do seu concorrente. Quando ele olhar a sua simulação diferenciada, mais aprimorada, mais direcionada, ele já vai ver algo diferente em você. Por quê? Porque você acompanhou a tecnologia, você está buscando ser esse diferencial. Eu botei aí embaixo, ó, a venda começa em você, no jeito de abordar, no tempo que você dá para o cliente analisar o produto e dos valores que você passou. O seu atendimento precisa ser sempre bem claro e direto. Um bom vendedor não vende pensando no valor da venda ou do bônus, ele está preocupado no valor agregado para o cliente. O CEO Fábio Souza,
um grande professor, um cara que eu admiro demais. Um dia ele dando um treinamento, ele falou, a gente tem que mudar até o nosso linguajar. Eu não estou mandando uma tabela de preço, eu não estou mandando uma cotação, não. Eu estou mandando um estudo analisado de valores para o meu cliente. Um estudo direcionado. Um estudo personalizado. Quando você bota o estudo, você mostra para o cliente que você preparou aquilo de forma diferente. E ele até deu uma dica, você mandar 3 opções para o cliente, um mais em conta, um mais alto e um intermediário, e você falar, olha, esse daqui é a dica do consultor. Eu tive analisando esse produto, ele é um pouco mais caro que aquele primeiro, porém ele tem esses benefícios. Ele não é limitado igual aquele em relação à rede. Aquele é bom. Porque você também não vai perder a venda se o cara quiser fechar o mais barato. Você não pode queimar o produto. Você tem que sempre mostrar para ele que aquele é bom. Só que esse daqui é melhor. E um valor não muito diferente. Mas vai te dar esses benefícios. E tem esse daqui que é o top. Que você já vai ter muito mais benefício, uma abrangência maior. Você tem que supervalorizar aquele que é mais caro. Porque você também não vende com o seu bolso, você vende com o bolso do cliente. Você tem que entender a realidade do seu cliente. Você tem que buscar analisar o seu cliente. Um bom vendedor, ele está sempre pronto a ouvir e ele sempre é o último a falar. Porque ele precisa entender o que o cliente está buscando. Eu já vi corretores perder venda por já mandar o mais barato. E o cara era de um poder aquisitivo muito alto e ele se sentiu ofendido com aquilo, não quis nem mais falar com o corretor, porque ele estava procurando uma coisa mais top. Então você precisa se preparar para isso, ser mais atento, buscar mais informação com o cliente, não ter medo de pedir informações ao cliente. O corretor, a corretora, tem medo de pedir informação ao cliente. Acha que está sendo ofensivo, acha que está falando demais, acha que o cliente não vai querer dar aquela informação. Às vezes você pergunta, mas o cliente tem isso? E não sei. Não sabe por quê? Porque não perguntou. O cliente manda as idades para fazer o estudo, a análise, e você nem sabe quem está ali. De repente tem uma pessoa ali que nem se enquadra na regra comercial e você está mandando o valor, aquela pessoa fecha, aí no final você fala, ih, mas sobrinho não pode entrar, cunhado não pode entrar nesse produto. Você fez o cliente perder o tempo dele, você perdeu o seu tempo. E você possivelmente vai perder essa venda, porque você não foi profissional. Você não buscou a informação. Tá bom, você me passou essas idades aqui. Quem são essas pessoas aqui? Ah, é CNPJ? Me passa o número do CNPJ, que eu preciso ver se é MEI, se é limitado, que eu quero fazer um estudo elaborado, direcionado para o senhor, para a senhora, com os produtos que realmente vão ser atrativos para você contratar. Então preciso de algumas informações. Vai demorar alguns minutinhos, bem pouco, mas eu vou te montar um estudo direcionado. Só aí você já está sendo diferenciado do seu concorrente, que só pegou as idades e mandou a cotação para ela. Então isso é muito importante, gente. Ouve o cliente, busca o máximo de informação possível. Que tipo de vendedor, vendedora você é? A pior coisa que existe é o corretor, a corretora trabalhar com a corda no pescoço. Com certeza você vai transparecer isso na negociação. Você vai mostrar essa insegurança para o seu cliente. Porque você vai querer apressar. Tenho certeza que você está se identificando aí que você já perdeu venda por isso. Seu cliente deixou de te responder, parou de te atender, falou que não queria mais. Por quê? Ele mostrou muito interessado. E quando você viu isso, você ficou desesperado, pressionando, tentando fazer ele apressar a venda, dando desconto. O cliente fica inseguro e fala, calma aí, que profissional é esse? Eu falei com ele que iria, está desesperado para vender, me jogando desconto, isso e aquilo. Não, já começa a desconfiar. Aí ele vai no outro lá, no concorrente, que está tranquilo, que está esperando ele analisar, que chama ele e fala, olha, qualquer dúvida, eu estou à sua disposição. Ah, preciso falar com a minha esposa. Me fala o melhor horário que eu ligo para o senhor e as dúvidas que ela tiver, ela fala para o senhor e eu já tiro as dúvidas para a gente finalizar. Eu tenho um horário aqui na minha agenda, pode ser amanhã a tal hora. Você vai direcionar o dia,
Quando você mostra que você tem agenda, você tem um horário vago, você está mostrando para o seu cliente que você é ocupado, que você tem muitas vendas, que você é um vendedor, uma vendedora de sucesso. Eu botei aí embaixo, ó, vendedores de sucesso não estão desesperados, e o cliente consegue identificar isso. O cara é calmo, é tranquilo, está atento às perguntas do cliente. Eu já vi corretor ser grosso com o cliente e ainda falar, não, comigo é assim. Eu já falo logo, ó, é isso, quer tudo bem, não quer tudo bem, mas eu não tenho tempo para perder com você não. Que é isso, gente? O seu maior tesouro é o seu cliente. É por isso que você tem que estar sempre em contato com ele, sempre falando com ele. E eu botei aí embaixo, ó, terceiro tópico, precisa estar sempre estudando, criando novas oportunidades e se atualizando com o mercado constante. O mercado muda a regra constantemente. A coisa mais errada que tem no nosso comércio, nosso mercado, é que a maioria dos corretores não mantém contato com os gestores. Não mantém uma ligação, uma amizade. Eu conheço muita gente do mercado hoje que estão como diretores de administradora, de operadora, porque quando eu fui corretor, eu estava sempre em contato com essas pessoas. Mas não é contato perturbar, para falar mal, para brigar. Tem corretor que acha que a culpa é do gestor porque a administradora não está pagando, porque a administradora mudou uma regra. Gente, entenda isso, eu sempre falo com a minha equipe. O gestor está perdendo igual o corretor. Ele também está perdendo. Se não tiver venda, ele é cobrado por venda, ele também tem meta. Então seja amigo. Busque entender, por mais que você esteja com ódio, busque entender. Tinha gestor que me atendia super mal, mas quando chegava com um diretor, com alguém maior, eu abraçava e falava, olha, essa daqui é top. Fechamento, me atende sempre que eu ligo, que eu entro em contato, olha, tá de parabéns. A gestora ou o gestor ficava constrangido. E a partir daí começava a me atender maravilhosamente bem. Por quê? Eu ajudei. Ela sabe que não fazia um bom serviço, mas a partir dali ela começou a fazer, porque ela viu que eu fui profissional. Na oportunidade que eu tinha de queimar ela, de acabar com ela, não. Eu fui amigo. Eu pensei também no lado dela. Então isso é muito importante. Se manter sempre ligado nas mudanças, sempre estar em contato. Fulano, tem algum material novo de divulgação? Quando botar lá que... Quando ela vê que você está em muito contato com ela, quando ela tiver alguma atualização, automaticamente você vai estar na lista dela. Pode ter certeza disso. E vai estar sempre disposta a te ajudar. Elaborar estratégias para coisas maiores e metas melhores. Você precisa se organizar. Primeira coisa que você tem que ter é meta. Um bom vendedor, vendedora que não tem meta, está fadado ao fracasso. Você tem que ter a sua meta. Isso é de suma importância. E buscar sempre o quê? Coisas maiores e metas melhores. Se eu tenho minha meta, que é hoje R$3.000, se eu bati, eu tenho que aumentar ela para 4. Bati 4, eu tenho que aumentar para 5. E com isso eu tenho que aumentar o quê? As oportunidades que eu vou surgir no meu trabalho. Eu tenho que começar a entender a métrica, o que eu fiz para alcançar aquele valor e aonde eu tenho que intensificar mais e melhorar para alcançar coisas maiores. Eu tenho que estar sempre buscando coisas maiores. Busque sempre estar à frente. Busque sempre estar à frente. Você tem que sempre pensar em ser o primeiro da sua equipe, em estar disputando coisas maiores. Só assim você vai crescer. Meios estratégicos. Corretor limitado em buscar oportunidade. Existem corretores que estão limitados somente em uma coisa. O que a maioria dos corretores reclamam e ficam mudando de corretora para corretora, é engraçado que nenhum lugar é bom para esse corretor. Mas nesses lugares tem gente lá que vende 10 mil, 5 mil, 7 mil, 8 mil, 20 mil, 30 mil.
o lugar é ruim? Se o lugar fosse ruim, ninguém estava vendendo. Se tem gente vendendo, quem é ruim não é o lugar. Mas aí a pessoa está limitada só a plantão, plantão, plantão e fica ciscando daqui para lá, para cá, para lá, para cá. A pessoa não entende que ela mesma está se limitando. O que falta nessa pessoa? Buscar novas oportunidades. Se aprimorar. Hoje, essa pessoa só busca a fonte do plantão. Então eu tenho que buscar o quê? Me aperfeiçoar onde? Eu tenho que buscar me aperfeiçoar em listagem. Eu vou trabalhar listagem. Eu tenho que começar a ir para a rua. Eu tenho que começar a fazer visita comercial. Eu tenho que buscar estratégias para aumentar minhas oportunidades. Quanto mais oportunidade, mais venda. Eu botei ali, ó, não tem compromisso e responsabilidade com suas metas. O corretor limitado, ele não é compromissado, não. Ele vive a Deus dará. Ele vive igual o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Buscando no plantão cair um milagre que ele já bata a sua meta de 5 mil numa única venda. Isso pode acontecer? Pode. Mas quer viver de milagre? A pessoa tem que ter compromisso e responsabilidade com ela mesma. Entender, você é corretor, corretora, você é sua empresa. Uma vez eu fiz um treinamento que dizia que venda é coisa séria, e é verdade. Você precisa ter compromisso com as suas metas, com as suas responsabilidades, com a sua família, com os seus gastos, com o seu aluguel, com as suas compras. Você precisa ter um compromisso com isso. Então o que você precisa? Começar a criar oportunidades para alcançar os seus resultados. Eu botei, existe uma máxima que diz: quem não é visto não é lembrado. É verdade. A pessoa está ali limitada somente no plantãozinho. Gente, o plantão é plus. Eu dou algumas dicas aí embaixo que eu vou falar para vocês, mas o plantão é plus. Você precisa estar focado no seu mês e na sua meta, e você precisa fazer acontecer. Não adianta. É igual um comércio. Você abre um mercadinho na sua rua e perto tem um monte de mercado grande. Aí você não bota uma informação, não bota uma propaganda, não bota os preços. Você vê passando no mercado lá, tem um monte de preço do lado de fora para chamar a atenção, para falar que aquilo está mais barato. No mercado grande está R$19. Aí nele lá, ele bota R$18,99. A pessoa já vê o 18, já chama a atenção que está mais barato que lá que está 19. Mesma coisa. Mas chamou a atenção. Foi visto. Aí bota um letreiro grande, bonito. Foi visto. Então você precisa pensar nisso. Uma pergunta básica. Quantas vendas você precisa fazer para alcançar a sua meta mensal? Eu tenho certeza que 70 a 75% das pessoas aqui não sabem responder isso. Você já pensou nisso? O que você tem feito para alcançar esse objetivo? Se a sua venda é 5 mil, quantas vendas você precisa fazer por dia para você alcançar a sua meta mensal? A pessoa só foca no final do mês. Eu tenho que fazer 5 mil. Se ela focar numa meta diária, se você focar R$250 por dia, em 22 dias, você tem 5.500. Você ultrapassou a sua meta de 5 mil. E alcançar 250 por dia é mais fácil do que 5 mil. A pessoa está ali, eu tenho que fazer 5 mil, tenho que fazer 5 mil, está desesperado. Aí começa, está com a corda no pescoço, igual eu falei lá na frente. Qual é a sua meta? 5 mil. Eu tenho que fazer 250 por dia. Mas 250 por dia dá 5.500, sim. Eu tenho uma margem de erro. Como também, eu vou pegar um dia que eu vou fechar 1.500. Eu vou pegar um dia que eu vou fechar 3 mil. Eu vou pegar um dia que eu vou fechar 5 mil. E vou parar, não. Minha meta diária é 250, independente do que eu fiz ontem. O ontem para mim já não existe mais. Ontem eu fiz 255, acabou, beleza. E outro mês eu vou fazer, outro dia eu tenho que fazer 250. E focar nisso, eu tenho que fazer acontecer. Eu tenho que fazer acontecer. O que me deixa irritado, eu coloquei aqui no 5º tópico: venda somente da carteira. Os corretores, eles só vendem da sua carteira. É impressionante. Mas eu falo, o cara que chega e fala isso para mim, essa pessoa, homem ou mulher, é um fracassado. Porque se está vendendo somente da carteira, está me provando que não está gerando outras oportunidades.
Está me provando que não está fazendo outras coisas para aumentar essa carteira e para gerar outras oportunidades. Porque o cara tem que chegar para mim e falar, cara, eu vendo a minha carteira, eu vendo do trabalho que eu fiz de rua, eu vendo do trabalho que eu botei numa propaganda nos Uber, eu vendo no trabalho que eu botei gente para entregar folheto, eu vendo... Aí sim, ele é um gerador de oportunidade. É uma pessoa de sucesso. Eu dei algumas dicas aí, ó. Elabore um folheto para pôr na rua com os produtos que tem interesse. Abrir uma loja pequena, de repente a sua própria garagem pode ser, se for numa área comercial. Adesivar o carro seu, da sua família, ou oferecer um Uber, um táxi, ó, vou te pagar, quanto é a tua produção veicular? É barato, gente. 180, 200 reais, ó, vou te pagar isso por mês se você deixar eu botar um adesivo. A sua marca, o seu nome vai estar rodando na cidade inteira. Criar camisa personalizada, você vai para a rua, você vai para o escritório, você bota uma camisa personalizada. Cria uma logo para você, o seu nome. Precisando mudar o seu plano, o seu seguro, entre em contato comigo. Tudo isso gera oportunidade. Banner em lugar estratégico. É um mercadinho lá que é do seu tio, que é na rua que você foi nascido e criado e você conhece o dono. É a padaria. Eu posso botar esse bannerzinho aqui para divulgar meu trabalho. Eu posso deixar meus folhetos aqui. Eu posso deixar meus cartões aqui. Eu estava falando um dia desses com um corretor antigo de mercado. Não tinha cartão de visita. Que profissional é esse que não tem um cartão de visita? Gente, eu pego Uber, eu pego o táxi, o que eu pegar, eu ofereço meus produtos e deixo meu cartão. Eu moro em Saquarema, já deixei meu cartão em todos os lugares aqui. Você precisa gerar oportunidades. Se preparar para fazer divulgações online, vai fazer um estudo, como você faz um impulsionamento. Uma vez eu paguei para minha equipe um rapaz para dar o treinamento de como fazer impulsionamento. Ele falava tamanho da arte, cor da arte, como chamar a atenção. Eu pergunto hoje para minha equipe, eu tenho certeza que ninguém vai se lembrar disso. Mas eu sei. Eu tenho minha conta no Meta lá. Eu sou amador. Não me preparei mais que isso. Mas se você não quer se preparar mais que isso, tem gente que você paga um valor que ele vai fazer esse funcionamento para você, ele vai te ajudar. Isso é investimento no seu trabalho. Eu vou estar falando sobre isso. Elaborar alguns conteúdos para você criar na internet estrategicamente, falando de produto, pedindo prova viva do seu cliente para botar na internet. Hoje em dia, a sua internet é o maior veículo de comunicação que vai divulgar o seu trabalho. Você vai numa lojinha de algum cliente seu, fala, posso gravar um vídeo aqui, mostrando a sua loja, posso marcar a sua loja? Quando você grava um vídeo, ó, vim aqui na mercearia do fulano de tal, fui muito bem recebido, a mercearia top, preços maravilhosos, quero agradecer a ele, fechou o plano dele comigo, muito obrigado por essa parceria, falo para vocês, indico, vem na mercearia tal, ó, o preço disso está tal coisa, vai lá, divulga, marca a mercearia dele. As pessoas que frequentam a mercearia dele, que estão lá na rede social dele, vai ver também a sua divulgação e vai ver que você é um vendedor de plano de saúde. Você está gerando oportunidade. Pede para ele gravar um vídeo, para falando como é que foi o atendimento. Depois que você fizer isso pelo comércio dele, uma cafeteria, um mercadinho, o que for que você fechou, uma pet shop, depois que você fizer essa propaganda gratuita para ele, que você também está intencional com isso, com certeza ele vai gravar uma prova viva. Ele vai gravar um depoimento de como foi seu atendimento, se foi profissional. Guia ele para o que ele responder. Olha, vim aqui, você foi bem atendido, fui educado, fui profissional, esclareci tudo que você precisava, está satisfeito com o que você fechou. Com certeza ele vai falar que estava. Precisa gerar conteúdos. Visitas e ações em lugares estratégicos, empresa e comércio, vai numa área comercial, bota o seu crachá, se veste bem, pega o seu cartão de visita, vai oferecer os seus serviços. Assim você vai conseguir alcançar as suas metas e daí vai vir os plantões. Você vai vender mais, você vai pegar mais cadeira de plantão e vai gerar mais oportunidade. Lembrando, plantão é plus. Aquilo que vai criar e ser gerado ali é plus. Organização semanal. Veja um exemplo nesse quadro aqui que eu fiz. Segunda-feira. Você vai se organizar. O que você vai fazer de segunda a sexta ou de segunda a sábado.
E você vai se organizar. O que eu vou fazer segunda? Eu vou criar conteúdos na internet. Vou fazer campanha na internet. Vou organizar minha semana. Vou fazer minha agenda da semana. Na terça, ação externa em locais estratégicos, visitar empresas, lojas locais. Aí tu vai botar, nessa semana eu fui em tal lugar, e na outra semana você vai em outro lugar. Quarta-feira, fazer listagens, pós-vendas nas minhas indicações, e carteira, estudar sobre vendas e mais. Gente, pós-venda é muito importante. Você mandou simulações, você tem as suas indicações, é importante você criar uma planilha com o aniversário dos seus clientes. É importante você criar uma planilha com aniversário da apólice do seu cliente, para você estar sempre em contato. Ou falando de tal, aquele seu consultor que fez o plano de saúde para você, eu estou vendo aí que você está fazendo aniversário, olha, feliz aniversário, quero te desejar toda a sorte de bênção, muitos anos de vida. Se for o filho dele, mesma coisa. A esposa, manda mensagem para ele, parabenizando a esposa. E se for mulher e o marido está fazendo, manda mensagem para a esposa parabenizando o marido. Isso é importante, você vai se manter ativo para essa pessoa. Você vai mostrar que ele é importante. Que essa pessoa é importante para você. Não foi só o dinheiro. É uma pessoa que você quer sempre ter ao seu lado. Estudar sobre vendas e ferramentas. Gente, marca um dia na semana para você estar estudando sobre isso. Marca. Eu estou constantemente fazendo curso de gestão, de venda, de automação, de aplicativos. Isso é importante para você crescer, para você avançar mais. Aí quinto, ao pegar plantão, eu deixei aqui, eu não vou estar falando tudo, você organiza a sua semana. Isso daqui eu criei para você ter uma ideia, dar pausa no vídeo, ver um modelo aí que eu fiz, mas crie o seu. Crie o seu, você precisa se organizar, ter tudo organizado. E o principal, ter compromisso, gente. Você é uma empresa que só abre de meio-dia às 3 da tarde, vai falir. Vai falir. Uma empresa ela tem que abrir 8 horas da manhã e fechar no mínimo às 19. Que é isso, Vinícius? É. Mas fecha às 17. Não, fecha às 17 para funcionário. O patrão sempre sai às 19. Então você é a sua empresa. Você tem compromisso com meta. Você tem que se organizar. Você tem coisas e demandas a fazer no dia. Se passou das 5 horas, eu quero trabalhar até as 5 horas. Se passou das 5 horas da tarde, você não acabou sua demanda, não acabou o seu dia. Você tem que finalizar aquela demanda. O nome disso é responsabilidade e compromisso com as minhas metas. Gerador de oportunidade, listagem. Gente, listagem dá muito certo. Faça treinamento de abordagens, de como falar. Listagem é muito importante. Foram pessoas que um dia procuraram sobre plano de saúde, sobre seguro. E a listagem vai ser muito importante para você. Visitas empresariais. Eu conheço gente que está muito tempo no mercado e nunca foi em local de comércio para fazer visita. Aí não vende empresa, aí reclama que só vende adesão. Por quê? Está esperando a empresa cair do plantão. Não gera oportunidade de empresa. Onde tem as empresas? Eu vou até lá. Ah, mas não vão me atender. Se eu for em 50 e 5 me atender, eu tenho 5 oportunidades de vendas. Se eu fechar um, eu ganhei ali 2 mil, 5 mil, 3 mil, 1.500 num dia. Valeu a pena? Ganhar 1.500 num dia, R$1.000 num dia. É trabalho, gente. Um dia eu falei para o corretor, me apresenta uma coisa que você não precisa trabalhar e ganha 5 mil, que eu quero trabalhar junto contigo nesse negócio. Ganhar dinheiro é trabalhoso. É trabalhoso. Panfletagem em lugares estratégicos. Eu tenho que mandar fazer um panfleto personalizado, uma coisa diferente que vai chamar a atenção. Adesivar veículo, já falei. Deixar folhetos em lugar que você frequenta. Gente, você vai em padaria, você vai em academia, você vai em cabeleireiro. Você já está ali deixando dinheiro para essa pessoa todo mês, todo dia. E por que não falar, poxa, eu poderia deixar uns folhetinhos meu aqui? Essa pessoa não vai te dizer não, você é cliente dela. E de repente ela mesma quer fazer. E uma coisa importante,
Os primeiros comércios que tem que saber que você trabalha com o que você vende são os da sua região, são os que você frequenta. Eu sempre falo isso em treinamento. Uma vez, o corretor chegou triste para mim. Falou, cara, eu tô com raiva de mim. Você sempre fala isso. O bar que eu frequento há tanto tempo lá. Eu já tô há 3 meses aqui trabalhando com você. E você todo treinamento falando isso. E eu fui, depois de 3 meses eu falei, vou falar para ele o que eu faço. E quando ele falou, o cara falou, pô, por que tu não me falou antes? Semana passada eu fechei um plano de 5 mil reais. Ele perdeu 5 mil reais de venda, sabe por quê? Vergonha. Gente, se você tem vergonha do que você faz, sai disso. Você já é um fracasso. Vendas geram um mundo. Flávio Augusto fala isso. Vendas geram um mundo. Todo mundo é vendedor. O advogado ele precisa vender o seu serviço. O médico ele precisa vender o seu serviço. Todo mundo trabalha com vendas. Direto ou indiretamente. Curso sobre vendas e produtos, já falei, você precisa se especializar. Está sempre se especializando. Estudando sobre os produtos que você... Tem treinamento de produto? Vai. Ah, mas eu já fui. Vai de novo. Faz de novo. Isso vai te ajudar a memorizar, a conhecer mais. Quem conhece mais, vende mais. Network, você tem que fazer network. Em academias, eventos. Entra no Serasa, tem vários eventos de microempreendedor. Vai lá. Vai se aperfeiçoar. Vai conhecer microempreendedores. Busca aí uma associação de comércio onde você mora. Pergunta lá como é que você faz para estar presente. Esteja presente. A associação do comércio só tem gente que tem comércio. E ali você vai gerar oportunidade. Ação social é muito importante. Você ajudar também. Na sua vida, você precisa... Primeiro você precisa se organizar. Você precisa ter a sua meta de venda pensando num dinheiro que você tem que ter sempre guardado. Você fez 5 mil. Eu tenho que guardar ali pelo menos 1.000. Eu tenho que investir 1.000. E aí sobrou para mim 3.000. E desse investimento de 1.000, eu vou comprar umas fraldas, eu vou doar para um asilo. Eu vou fazer uma ação social. Isso é muito importante, gente. A Bíblia fala que tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. E a ação social, ela mudou minha vida. Quando eu comecei a fazer ação social, mudou minha vida. Campanhas online, eu já te falei sobre o que você fazer. Se você não souber fazer, contrate alguém para estar fazendo no seu Facebook, Instagram. É um valor bem pequeno, é um investimento que você está fazendo para você ser mais visto. Conteúdo de produtos e com clientes, que eu falei para você, criar a prova viva, essas questões. Criar uma equipe própria. Poucas pessoas fazem isso. Uma vez um cara falou para mim assim, essa pessoa aí vende 20 mil, mas com certeza ela tem alguém vendendo para ela. Eu perguntei, mas por que você não tem? Por que você não tem alguém vendendo para você? Pede a pessoa, vende um dental lá, você vai ganhar a primeira. Estimula essa pessoa vendeu 10 dental lá, é 500 reais para sua meta, para te ajudar na sua meta, para alcançar seus objetivos. Mas os 500 reais foi para ela, tudo bem, mas aí você tem a comissão. Mas aí você alcançou a sua meta para pegar um plantão. Te ajudou a crescer, a pegar uma premiação na empresa. E aí essa pessoa que vai hoje começar a vender um dental, amanhã ela está vendendo saúde, amanhã está vendendo seguro, amanhã ela está produzindo para você e você tem uma equipe trabalhando para você. Eu tenho um cara que eu vi começar e eu falei isso para ele. Hoje ele me falou, Vinícius, eu não vendo menos de 15 mil reais. Então é importante. E-mail marketing. Você precisa padronizar seu e-mail com layout, uma assinatura e buscar. Existem ferramentas na internet hoje que tem esse e-mail marketing, que você consegue mandar e-mail para várias empresas. Busque se especializar nisso. Olha só nesse pouco aqui quantas oportunidades de negócio você pode gerar. E existem muito mais. Isso aqui é o básico que você tem que fazer para alcançar. Está ao lado de quem me ajuda a crescer. Lei da atração. Eu tenho um treinamento que eu falo sobre lei da atração.
Andar com pessoas limitadas e fracassadas vai lhe tornar igual a elas. Eu boto aqui, ó, até sublinhei. Se afaste de pessoas que só reclamam, que não trabalham, não criam nada, não te ajudam em nada. Existe um estudo em Harvard que foi diagnosticado que a tendência é de nós sermos iguais às 5 pessoas que nos cercam. Você já viu, de repente, até você mesmo tem falas e manias de pessoas que estão sempre com você, gírias, falar algumas coisas, de pessoas que estão ali te cercando. As 5 pessoas que te cercam, elas vão te ajudar a moldar alguma coisa em você. E pessoas que são fracassadas, que só reclamam, que só traz energia negativa, vai moldar isso em você. Não vale a pena estar do lado dessas pessoas. Eu botei aqui, ó, esteja ao lado de pessoas que valem a pena, que vão agregar valores e que são campeões. Quer ser um campeão? Ande com um campeão. Tubarão não anda com sardinha. Aprenda isso. Pessoas positivas que sempre estão com um sorriso no rosto, dispostas a ajudar e que têm resultados. Esses têm algo para te ensinar. Ouça essa pessoa como fala no telefone, busque saber o que ela faz, faça igual. Nem tudo se cria, mas tudo se copia. Aprenda isso. Esteja ao lado dessas pessoas, busque, veja a pessoa que é campeão, que é campeã na sua empresa e comece a sentar do lado dela. Comece a observar o que ela faz. Discretamente. Começa a ver como ela fala com o cliente, o que ela passa para o cliente de informação. Começa a anotar, começa a aprender. O que você achar que não é legal, descarta. E aprimora para ser melhor que essa pessoa. Nós temos a capacidade de nos tornarmos melhores cada vez mais. Deus nos deu a inteligência e precisamos usar ela. E eu botei aqui, ó, já ouviu a analogia da águia que foi criada como galinha? E no final dessa analogia você vai me falar o que você vai decidir ser, águia ou galinha. Certa feita, um homem estava na sua fazenda e era bem matuto, morava muito no interior. Não conhecia muitas espécies de bicho, foi nascido e criado ali com galinha, com porco. E um dia ele viu um ovo diferente. E para ele, ovo, quem botava era só quem? A galinha. Ele pegou aquele ovo e botou embaixo da galinha para chocar. E a galinha já estava chocando vários ovos e ela chocou também aquele. E nasceram os pintinhos e aquele pássaro. Maior do que os pintinhos. Porém, aquele pássaro cresceu junto com aqueles pintinhos. Ele aprendeu a ciscar, ele aprendeu a comer milho, ração. Ele aprendeu a depender de uma pessoa que viesse colocar o alimento, de comer algumas minhocas. Até que um dia, um outro fazendeiro foi visitar essa fazenda no intuito de ajudar esse proprietário a crescer. E quando ele olhou aquele pássaro, ele falou, olha, aquilo ali é uma águia. E o matuto falou, não, aquilo é uma galinha. Não, uma águia, não. Eu não tenho águia aqui, eu só crio galinha. Aquilo foi uma galinha que nasceu diferente. Mas pai, olha como ela é grande. Aquilo é uma águia. E o homem falou, vamos fazer o seguinte, tá vendo aquela montanha ali? Vamos subir nela e eu vou estender essa águia. Se ela voar, você deixa ela livre, porque galinha não voa. E eles pegaram o pássaro, foram até o morro. Quando ele levantou a águia para o alto, ele falou, olha o horizonte. E a águia abriu as asas, o ponente, o vento batendo na cara dela, e ela voou e foi embora. Então, o que eu quero dizer isso para você? Eu quero ser esse homem para te ajudar a alçar voos maiores. De repente, aonde você foi criado, a família ou a ideologia, eu não sei, fizeram você ser galinha, limitado. Olha a diferença, a águia está sempre olhando o horizonte, conseguindo enxergar além do que qualquer outro ser. E o céu é o limite. A águia, ela consegue enxergar a sua presa em alturas estratosféricas. Ela consegue enxergar a oportunidade de muito longe. E ela vai lá e pega a sua presa. Não se permita ser
presa, não se permite ser presa e alcança lugares altos sempre. A águia é livre. Você não vê águia em cativeiro. As que são estão sendo maltratadas, presas com corrente, aí foram raptadas. Mas ela foi feita para ser livre. Ela não é doméstica. Ela foi feita para ser livre. A galinha não. A galinha está sempre dependendo de alguém para lhe alimentar. É restrita ao cativeiro, sempre precisando pôr ovos para compensar sua estadia e até ser descartada e ir para a panela. A galinha está sempre ali catando, ciscando para comer uma migalha, uma minhoca. Ela é limitada aquilo ali, dependendo sempre de alguém lá. Quando a pessoa vai botar o milho, ela vai lá onde está, se alimentando do que dão para ela. O corretor águia, ele é aquele que só quer alcançar lugares altos. Ele é aquele que enxerga as oportunidades de longe. Ele é aquele que está sempre voando e se planejando, se projetando a lugares que não há limite para ele poder alcançar mais presa, para ele poder alcançar lugares mais altos. A galinha, ela depende de estar sempre compensando a estadia dela. Porque o dia que ela para de botar ovo, ela é descartada. Ela vai para a panela. Ela não serve mais. Assim é um corretor. O corretor galinha, ele é limitado. Ele é dependente sempre de alguém lá. Um plantãozinho, uma migalhinha. A águia, ela é desejada. O corretor galinha não. Ele tem que compensar para poder estar ali. E ele está sempre dependendo de alguém fazer alguma coisa por ele. Então pense, quem você vai ser? Águia ou galinha? O que você quer ser? Você quer alcançar lugares altos? Voar em lugares altos? Superar os limites? Enxergar mais oportunidades porque você tem uma visão mais aguçada? Ou você quer estar limitado, restrito, alcançando somente o chão, ciscando para comer somente migalha, dependendo, sempre estar gerando uma coisinha ou outra para estar compensando de você estar ali? Você que vai decidir se é águia ou galinha. Tudo que você fez até aqui só serviu para te sustentar no limite, no sufoco. Está na hora de mudar. Eu vejo muitas pessoas vivendo mês a mês assim, desesperado para pagar seus aluguéis, desesperado para pagar uma conta de luz, desesperado para comer, sempre com a corda no pescoço. Aí a gente volta lá no começo. Ficam tão desesperados que perdem venda, porque mostra isso para o seu cliente. Isso que você fez até aqui só serviu para isso. Te limitou, foi sufoco, está na hora de mudar. Se você está assistindo esse treinamento, é sinal que você quer realmente mudança. Se você chegou até o final, você quer mudança para esse ano. Você quer fazer desse ano extraordinário. Está na hora de se reinventar, de buscar se atualizar, aumentar suas oportunidades e negócio para conseguir assim alcançar suas metas e até chegar a lugares mais altos. Sua família merece viajar, merece um conforto melhor. Você merece um carro melhor, uma casa própria, dar o melhor para seus filhos e até para você mesmo. Você merece fazer o que gosta, comer onde gosta. Você merece passear, comprar roupa nova. Faça diferente e esteja determinado a fazer verdadeiramente acontecer. Você é um vencedor, uma vencedora. Você é um case de sucesso. Você é uma pessoa que foi nascido para ser um diferencial. Só depende de você. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha ajudado em algo. Que esse treinamento tenha sido proveitoso. Compartilhe ele com alguém. Se foi proveitoso para você, compartilhe com alguém. Caso queira me deixar uma dica, um comentário em relação a esse vídeo, o que te ajudou, o que eu poderia melhorar, por favor, estou aqui para cada vez mais criar coisas melhores para você. Esse canal vai ser só para venda. Nós vamos ter podcast, nós vamos ter muita coisa legal nesse canal. Vamos falar só sobre venda, sobre gestão. E eu espero que te ajude. Nós vamos falar sobre os nossos diferenciais sempre. Eu espero que isso te ajude. Caso você queira um cliente
e queira fazer um orçamento para sua empresa, para sua família, para você, também. Basta entrar em contato. E caso você queira entrar para o nosso ramo, conhecer a nossa equipe, entre em contato comigo. Sou Vinícius Dias e eu espero que esse treinamento tenha lhe ajudado poderosamente. Que Deus abençoe. Fiquem na paz.